É bem verdade que a gente sofre, passa raiva, comemora, é muito feliz também muitas vezes e dá muita saudade de ver o Galo em campo, pelo menos para mim, esse mês todo aí de Super Mundial, sem ver o Galo em campo, deu muita saudade, quero ver de novo o Galo em campo e chegou a hora. Acabou a espera, neste sábado o Galo enfrenta o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, o Galo que vem de uma sequência aí de 8 jogos sem perder pelo Brasileirão, mas tem um jogo bem duro pela frente, o Bahia é um excelente time, lá na Fonte Nova é muito difícil de jogar, e nesse jogo aqui, como os caras vêm, é hora de conhecer o adversário do Galo, saber como que chega o Bahia, qual que é a provável escalação, se a Fonte Nova vai estar cheia, tudo isso a gente vai saber nesse vídeo aqui, como os caras vêm do canal do Frossar. Antes da gente começar a nossa entrevista, eu peço para você aquela moral de sempre, deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreva aqui no canal do Frossar, é muito importante para a gente e considere se tornar um membro, um sócio aqui do canal do Frossar, porque ajuda e muito o nosso trabalho e também clique em hypar se aparecer esse vídeo aí para você. É claro que o Como os Caras Vêm, como todos os outros quadros do canal do Frossar, é um oferecimento de KTO. Se você gosta de brincar, se divertir, fazer aquela fezinha com muita responsabilidade, vá lá em kto.bet.br e conheça as probabilidades, são as melhores odds do mercado e ainda tem muita promoção bacana, tem odão, tem chance extra, tem ganho antecipado, muita coisa legal para você se divertir com muita responsabilidade, com aquele dinheirinho, o troco do pão que está sobrando, vá lá em kto.bet.br e, claro, para maiores de 18 anos. E uma dica muito legal também da Confiax, que você já conhece aqui do canal do Frossar, tem tudo que você precisa para levar uma vida bem tranquila. Tem seguro para sua casa, para o seu carro. E aí você pode falar, Hugo, mas meu carro é mais velho, é mais antigo, não vai ter seguro para ele. Vai sim, na Confiax é o seguinte, se seu carro está na tabela FIPE, a Confiax tem um seguro para ele com as melhores condições do mercado, isso eu te garanto, e tem muito mais. Tem seguro para o seu pet aí, para o seu animal, para o seu cachorro, para o seu gato, tem plano de saúde, tem seguro de vida, tem realmente tudo que você precisa e de muita confiança, então não perca tempo e já chame aí o pessoal da Confiax. E quando você for fazer aquela sua compra do mês, não deixe de levar para casa produtos Carrijo. A gente que é mineiro, a gente sabe que a comida mineira é diferente, tem um carinho diferente ali nela, tem um tempero diferente, e é tudo isso que os produtos Carrijo, arroz Carrijo e feijão Carrijo, levam até a mesa da sua casa para você e também para a sua família. Então, é a tradição mineira que conquistou o Brasil. Tenho certeza que você não vai se arrepender, com qualidade e preço justo, preço baixo para você levar para casa. Arroz Carrijo e feijão Carrijo. E para falar com a gente aqui do canal do Frossar sobre o Bahia, o próximo adversário do Galo, a gente recebe o Marcos Valença, que é setorista do Bahia na Rádio Sociedade, lá de Salvador, também trabalha no jornal à tarde e vai falar com a gente tudo sobre o Tricolor de Aço, como que chega para esse jogo contra o Galo. Ô Marcos, primeiro, muito obrigado por falar com a gente aqui do canal do Frossar. E queria te perguntar primeiro isso, assim, como que chega, vem de uma vitória na Copa do Nordeste, né? Qual é a importância dessa vitória que o Bahia dá a esse torneio pro moral aí do time antes desse jogo contra o Galo? Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Hugo, um abraço a todos. O Bahia teve esse confronto aí pela Copa do Nordeste, meio que antecipando a volta do futebol brasileiro, né? Essa competição que está meio segmentada, está meio travada, a gente não tem as datas, por exemplo, da semifinal ainda da competição, mas o Bahia venceu o Fortaleza, o confronto de Série A, né? Aliás, o grupo, a chave do Bahia é toda com jogos de Série A, agora vai pegar o Ceará, depois de ter passado pela equipe do Fortaleza, mas foi uma vitória que dá ao torcedor do Bahia, aos jogadores do Bahia, uma confiança a mais, né? Para a sequência dessa temporada. O Bahia que segue à frente de 4 competições ainda, tem a Copa do Nordeste, tem a Copa do Brasil, tem também a Copa Sul-Americana, que está na fase de playoffs. Vai ter um jogo com o Galo no sábado, e na terça-feira já tem um jogo com o América de Cali, pelo playoff da Copa Sul-Americana. Então, competição em cima de competição, jogo em cima de jogo. Então, o Bahia foca, pelo menos na intenção não deixa isso claro, mas dá a entender que o Campeonato Brasileiro é o principal foco, até para poder garantir vaga em outras competições, caso de Libertadores, que o Bahia participou esse ano, tornar uma frequência maior a participação. Mas esse jogo contra o Galo é encarado de maneira também positiva e para poder deixar o Bahia brigando naquela parte de cima da tabela do campeonato, que é a intenção do Bahia até o término da Série A. Perfeito. E quando tem uma parada, assim, uma pausa maior, a gente sempre espera alguma mudança ali no padrão do time, se o técnico trabalhou alguma coisa nova. Deu para ver já nesse jogo contra o Fortaleza alguma mudança? Ou foi mantido ali, tá tudo mantido o padrão tático que o Rogério implementava de antes dessa pausa?
Não, permanece o mesmo estilo de jogo do Bahia. O Bahia tem como característica privilegiar a posse de bola, tem a questão da saída de bola com o Caio Alexandre, com o Jean Lucas, com o Everton Ribeiro. O Bahia tem essa situação. O jogador hoje, o único jogador que tem de mudança, até falando taticamente, é o Luciano Rodrigues, que ele chegou a pedir isso publicamente para poder atuar como jogador mais de beirada, não ser mais colocado centralizado como vinha atuando. Então o Bahia acaba perdendo esse jogador de referência. Hoje só tem o William José e o Thiago, que é um jogador da base, que está pegando um pouco de espaço. Mas a postura, a característica do time, ela está mantida e é uma característica que o Rogério já vem aplicando desde o ano passado. Eu vi que o Lúcio chegou a pedir isso publicamente, como você falou, em entrevista, né? Até a imprensa uruguaia, se não me engano. Isso foi bem visto pelo Rogério. O Rogério é um cara que a gente sabe tem personalidade muito forte. Isso é bem visto por ele, esse pedido de jogar em outra posição. E como que o torcedor do Bahia, como vocês, imprensa, encaram? O Lúcio é realmente melhor pela ponta, como ele pediu? Ou ele tá meio maluco? Ele é melhor como centroavante mesmo? Assim, o Rogério chegou na coletiva após a saída do Lúcio, porque ainda tivemos aqui, mesmo sendo data FIFA, tivemos jogos da Copa do Nordeste. Então, acho que foi depois do jogo contra o Náutico, no coletivo, o Rogério cita que teria conversado com o Lúcio e iria aperfeiçoar isso no momento em que tivesse essa parada, que foi um período de treinamento, para poder ele adaptar realmente o Lúcio ao seu estilo de jogo, jogando pela beirada. Nessa partida contra o Fortaleza mesmo, o Lúcio entra no segundo tempo e entra jogando de beirada. Então, assim, é uma característica que para mim, o Rogério já assimilou, vamos dizer assim. Agora, em relação à postura do Lúcio, é um jogador que a gente tem que ver um pouquinho mais, né? Porque esperava-se muito dele. Ele meio que jogou a responsabilidade para o posicionamento dele em campo, mas a gente tem que aguardar para poder ver se é isso mesmo que estava fazendo com que ele perdesse a posição ou se realmente o processo de adaptação do atleta, que é um jogador jovem ainda. Pois é, ele foi um cara que o Bahia, assim, quando a gente pensa no Bahia forte, o Bahia do Grupo City, investindo muito dinheiro, é claro que tem o Everton Ribeiro, que é um cara consagrado, mas de investimento que todo mundo queria, foi muito lútil, né? Chamou a atenção do Brasil inteiro, o Bahia foi lá, conseguiu contratar ele, e nos últimos dias eu vi que teve especulação de saída dele também, né? Pro Ajax, se eu não me engano, futebol holandês. Tem isso, ele tá para sair, é um cara que realmente não caiu nas graças ainda, porque é curioso, porque eu lembro que todo mundo queria ele, jogou contra o Palmeiras ali, o Liverpool do Uruguai, era um cara muito cobiçado no mercado, né? O Bahia não se manifesta, né? O Bahia a gente tenta buscar alguma coisa aqui e ali, o Bahia não se manifesta publicamente, deixa esse processo de saída, de contratação, apenas quando já está efetivado, muitas vezes até quando o jogador ou está aqui no Bahia ou já está no outro clube. Então, a gente tenta buscar ali com o empresário, Agora, sim, fato é que teve essa publicação dizendo que o Ajax teria interesse no Lúcio. E como você falou, assim, não é que ele não caiu nas graças, ele teve até aquele momento de relacionamento, vamos dizer assim, muito próximo do amor entre torcida e jogador, mas que acabou se desgastando até em função da precipitação do próprio Lúcio. Ele tem um poder de finalização muito bom, mas às vezes parece que ele está muito precipitado, carregando um peso nas costas de querer fazer um gol, de ter a necessidade de fazer um gol, e acaba se precipitando em conclusões simples que ele poderia ter uma solução melhor, até pela qualidade que ele tem. Perfeito. Vamos pular para uma parte boa aqui do nosso vídeo. Eu sei que o Bahia jogou tem pouco tempo, mas e tem um jogo logo em sequência, como você falou, pela Sul-Americana, mas a gente sempre gosta de pedir uma provável escalação para quem vem e deixando muito claro para quem está ouvindo esse vídeo, para quem está vendo, que a gente está gravando isso aqui na manhã de sexta-feira, então muita coisa pode mudar até a noite de sábado, é só uma provável escalação, uma indicação que pode ter. Se você puder dar para a gente aquela escalação mais comentada, o goleiro é tal, tá bem, tá mal, eu sei que tem um rodízio de goleiros aí no Bahia até, né? Se você puder fazer essa escalação provável comentada com cada um, por favor. Vamos lá. O Marcos Felipe, aliás, é a posição que o torcedor do Bahia mais cobra de contratação do Bahia, é um goleiro que mostra passar tranquilidade. O Marcos Felipe tem oscilado em alguns jogos, é um goleiro que faz uma defesa dificílima, como fez no primeiro tempo contra o Fortaleza, mas no lance seguinte é um goleiro que pode falhar. Então não tem essa convicção em relação ao Marcos Felipe. Na lateral direita é Gilberto. O Gilberto acabou ganhando a posição do Santiago Arias, que é um colombiano. É um jogador que é mais construtor do que aquele atleta que chega na linha de fundo.
Então ele aparece aí, muitas vezes no jogo como homem de meio de campo, certo? A zaga do Bahia tem o David Duarte, que tem um ponto muito forte, que é a bola aérea. É um jogador que tem essa característica. Ele está substituindo o Canu, que teve uma fratura, e ele virou titular dessa posição, tem se assegurado muito nessa posição. Um jogador que tem uma série de bola boa. O Ramos Mingo, que para mim foi a principal contratação do Bahia, é um zagueiro argentino, jovem, mas que tem personalidade, é um cara que com certeza vai ser capitão se continuar no Bahia daqui a uns anos, que é um jogador que não é é um capitão sem abraçadeira, né? É um cara que orienta, é um cara que tem uma série de bola também muito boa. Do lado esquerdo tem o Luciano Juba, esse aí já é um jogador com maior qualidade ofensiva, tem evoluído muito na parte defensiva, é um jogador que tem um poder de criação muito bom. O meio de campo com o Caio Alexandre não é um jogador marcador, mas é até um dos motivos pelo qual o Bahia privilegia ter a posse de bola, porque não tem jogadores tanto de marcação, de contato, de pote físico. Então, quanto mais tempo você tem com a posse de bola, dificilmente você vai ser atacado pelo time adversário. Então, esse é o pensamento do Rogério Ceni. E o Caio Alexandre se encaixa muito nessa linha de pensamento. É o jogador que começa a jogada de criação do Bahia, é o primeiro passe, depois ali do setor defensivo é para ele. Você tem o Everton Ribeiro, que ao contrário até de vocês aí de Minas, o Everton Ribeiro não é mais aquele jogador que atua naquela última linha de campo ali próximo dos atacantes, ele é um jogador que vem em construção também. Ele chegou durante o ano passado a ser o maior desarme do Bahia, sendo o Everton Ribeiro. Então, um jogador que, se fosse colocar hoje no 4-4-2, seria mais entre o segundo e o terceiro homem de meio de campo, certo? Você tem ao lado dele, jogando mais pelo lado esquerdo, o Jean Lucas, que é um jogador também que tem uma força física boa, talvez o jogador com mais poder de corpo a corpo, de ganhar bola no meio de campo do Bahia, é o Jean Lucas. É um jogador que se arrisca de vez em quando na área, tem um poder de finalização que vem aprimorando um pouco mais, então é um jogador de criação pelo lado esquerdo da equipe do Bahia. Geralmente, o Bahia atua com 3 atacantes. Os 2 beirados mais ofensivos, que é o Eric Pulga pelo lado esquerdo, um jogador que veio do Ceará, foi artilheiro da Série B, um jogador que chama muita atenção, que até o Rogério se surpreendeu. Não acreditava que ele pudesse se adaptar tão rápido ao estilo de jogo do Bahia, ao poder de definição. O lado direito com o Ademir, que vocês conhecem muito bem. O Ademir ele conseguiu se encaixar nesse esquema tático do Bahia, principalmente porque o Gilberto não é um jogador que vai muito na linha de fundo, então deixa isso para o Ademir fazer até aquela última linha de campo. E o William José, que é o jogador mais experiente, um centroavante hoje, que acabou ganhando a posição, né? Era um jogador que era visto assim com meio desconfiança no início da temporada, mas ele acabou ganhando a posição até pelo, vamos botar assim, entre aspas, pela desistência do Lúcio de jogar ali como centroavante da equipe do Bahia. Perfeito, ótimo. E então, pelo que eu vejo, é um time titular do Bahia, que tem de melhor aí o Rogério, né? E eu queria te perguntar assim, o Bahia a gente vê, tem 2 pontas muito agudos, né? Esses caras dribladores mesmo, que vão para cima, tanto o Pulga quanto o Ademir, que a gente conhece muito bem, mas tem o meio de campo também de caras que trabalham muito bem a bola. Os 3 ali que você citou, todos sabem jogar e muito bem. É um time que ataca mais pelo lado do campo, com esses caras, que chega mais pelo lado, até porque tem o Ender José, né, um cara grande, um cabeceador ali dentro da área, ou tá tentando construir mais pelo meio, assim, por onde saem as maiorias das jogadas do Bahia? O Rogério ele tenta tirar um pouco do peso das jogadas apenas laterais. Porque quando ele joga com o Eric Pulga pelo lado esquerdo e com o Ademir chegando até os dois, até a linha de fundo, ali, até aquele último terço ali, pisando praticamente na linha que termina o campo, o Luciano Juba e o Gilberto ele viram construtores. Então eles se juntam ali ao Everton Ribeiro e ao Jean Lucas. Então o Bahia termina construindo com 4 jogadores e mais 3 na parte ofensiva. Então tenta tabelinhas ali na entrada da área com o William José saindo um pouquinho mais, fazendo um pouquinho daquela parede para poder ter um pouco mais de ação em relação a esse tipo. Acho que teve um jogo contra o Bragantino. O Bahia fez 2 ou 3 jogadas muito parecidas, uma acabou originando o gol, que é aquela bola do toque rápido, né? Você chega com o Jean Lucas ou com o próprio Juba pelo lado esquerdo, o William José aparece para fazer a parede, já toca a bola mais à frente para poder achar o espaço vazio. Mas é isso, esses 2 lados do Bahia, os 2 pontas, vamos chamar assim, eles são ponto forte do Bahia, mas o Bahia alterna muito esse tipo de jogada com os jogadores de meio de campo, agregando com os laterais.
Perfeito. E para fechar sobre o time, mais campo e bola em si, já saindo até um pouco, o Bahia com certeza entrou esse ano com a Libertadores como grande sonho do torcedor, né? Com alto investimento que tem nos últimos anos, caiu num grupo da morte ali, um grupo muito duro realmente, e foi eliminado. Eu queria te perguntar como que é visto o trabalho do Rogério, não só por isso, mas por todos esses anos, qual que é o prestígio que o Rogério tem, mesmo depois dessa eliminação aí no Bahia? Ó, em relação ao grupo, a diretoria do Bahia, o prestígio do Rogério é enorme. Inclusive, acabou de renovar o contrato até 2027. Ele, quando ele vem para o Bahia, ele vem para um desafio, né? Que o Bahia tinha o Renato Paiva como técnico. O Bahia estava brigando para não ser rebaixado, até a última rodada, inclusive, contra o Atlético, inclusive na Sim, última rodada, lembramos e, bem. e acabou se livrando do rebaixamento. E aí, na sequência, pô, o Bahia tinha 35 anos que não disputavam a Libertadores da América, conseguiu. Melhor colocação do Bahia no Campeonato Brasileiro. Então, tudo isso credenciou o Rogério. E eu acho que é um pouco diferente da cultura implementada no futebol brasileiro, e aí eu não estou falando que é pro lado positivo nem pro lado negativo, eu falo só diferente. A calmaria e o entendimento do processo, sabe? O Grupo City, ele tem muito isso, ele tenta passar muito isso, de que o entendimento do processo, nada de querer acelerar demais para depois ter que correr atrás e não para se manter. Eles preferem, vamos botar assim, um crescimento orgânico do time. Isso começa pelo elenco. O Bahia, no ano que quase caiu, tinha jogadores titulares que no ano seguinte eles não eram nem reservas. Então já tem essa reformulação de elenco. O ano passado o Bahia sofreu por não ter peças de reposição. Hoje você já consegue ver no banco de reservas o Michel Araújo, o Rodrigo Nestor, o Luciano Rodrigues. Você consegue enxergar um Cauli, que foi titular importantíssimo na campanha do não rebaixamento. Então você já começa a ver uma reformulação do elenco e vamos botar assim, ampliando a qualidade desse elenco. Então, o processo, como o Grupo City deixou claro quando o Ferran Soriano já esteve aqui em Salvador para assinar o contrato, é um processo que ele é gradativo. Ele é um processo que eles falam em 5 anos para começar a ter resultado. E aí a gente sabe que o futebol brasileiro, ele cobra, né? Em termos de resultado, em termos de competição. A gente costuma falar que o Campeonato Baiano, para muita gente, não vale nada, mas vale para quem perde, né? Quem perde já chega pressionado no próximo jogo. Se perder, é capaz de perder o cargo. E eu não vejo isso, assim, pelo menos velado no Grupo City. Perfeito. Vamos falar do Grupo City, então, porque assim, de todas as SAFs que a gente vê, a nossa aqui tem seus vários problemas, não é mais unanimidade entre o torcedor, enfim, tem vários problemas, tem coisas positivas também, enfim. O Textor é o malucão lá, o Vasco já deu para trás, acho que o projeto, para quem está de fora, mais consolidado, mais firme, mais sólido, é justamente o do Bahia com o Grupo City, que já é um grupo que tinha um know-how gigantesco no futebol e tudo mais. Queria te perguntar para quem está aí, vivendo no dia a dia, você já falou de ter essa calma, de ter essa paciência, de ter os processos, mas como que é para o torcedor do Bahia, como que é essa relação do torcedor do Bahia com o Grupo City, porque a gente sabe que os caras são totalmente focados, mas você falou, o Ferran Soriano chegou aí, tem distanciamento, não tem, como que é tudo? Até financeiramente também, como que está o Bahia nessa SAF? O que acontece? Aqui o Grupo City, quando fechou o contrato com o Bahia, entre as situações que prenderam o contrato, ela não foi apenas uma ideia de fechamento de contratações para o time principal. Quando o Bahia vendido as 90% dos direitos do futebol para a SAF do Grupo City, ele engloba a dívida do clube, ela foi quitada pelo Grupo City, investimento no futebol feminino, investimento na divisão de base e investimento em instalações, na parte de CT, inclusive o Bahia vendeu o CT antigo agora, o CT do Fazendão, foi vendido para uma construtora mineira também, eu acho, diferencial, e na sequência o Bahia já está buscando um novo local para poder ter o CT próximo do aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, aqui, que é Salvador Lauro de Freitas. Então, o Grupo City ele chegou com uma visão um pouco mais diferente dessas outras SAFs que eu tenho observado.
posso estar até equivocado, mas eu acho que as outras SAFs elas chegam muito focadas no desempenho do time de futebol masculino e nas contratações de impacto nesses clubes. Apesar de muita gente falar que é dinheiro infinito, mas não tem essa, pelo menos, essa ideia de dinheiro infinito para contratações da Bahia. Eles tentam, através até do... Foi lançado agora esqueci agora o nome, cara. Fugiu. Mas o relatório financeiro. Uhum. O relatório financeiro e a previsão de lucro, de aumento do Bahia é de 400%. Tem um débito, óbvio, e eles consideram que esses 5 primeiros anos eles servem para poder eles investirem. Depois desses 5 primeiros anos é o momento de você começar a igualar as contas. Então eles não consideram como um débito esse valor que eles acham e acreditam que vão conseguir equiparar. E onde é que vem essa expectativa? Da base. O Bahia tem hoje jogadores como o Juan Pablo, como o Del, que são jogadores que já estiveram na seleção brasileira sub-17. O Bahia adquiriu um atleta agora do América Mineiro também, um valor muito alto, contratou um outro garoto do Grêmio. Então, assim, a expectativa é que o Bahia comece não só a formar, mas ter um elenco mais jovem. Por isso que quando você fala assim, a SAF do Bahia pode contratar qualquer jogador, eu acho que eles vão muito com a ideia dessa formação do atleta, que ele possa atuar no Bahia e, na sequência, virar uma moeda para poder equilibrar as contas. E entre essas coisas, a gente fala do brasileiro sendo mais importante da visão do Grupo City, porque é onde garante o Bahia numa próxima competição, no Libertadores. Isso é acompanhado de um aumento de receitas. Perfeito, pô, panorama super legal sobre a SAF, é tudo meio que a gente vê de fora, essa organização, mas vendo de perto, assim, é bem bom e ouvindo de alguém que cobra de perto, né, na verdade. Agora, duas para a gente fechar, a primeira, não tem como sair também, tá o Super-Homem alta agora com o filme, e é claro, não é do nada, porque tem o mascote do Bahia, é o Super-Homem lá, e essa camisa aí, como que caiu nas graças do torcedor, o pessoal gostou, não gostou, teve polêmica, não teve, essa camisa, para quem não viu, a camisa que é quase ali o uniforme do Super-Homem, né? Nova do Bahia, em parceria. Como que foi visto isso aí? Como tudo no Brasil hoje, né? Dividido. O pessoal que é a favor, o pessoal que é contra, o pessoal que, beleza, é uma camisa comemorativa, tudo bem. Mas, assim, teve muita divisão. Das pessoas que gostaram, pessoas que não gostaram. E as pessoas disseram, estou mais preocupado com o desempenho em campo. O restante a gente assimila. A preocupação até pela formação do Grupo City era que o Bahia perdesse sua identidade, né? E acabou não perdendo. Do tipo, imaginava-se, inclusive está no contrato que não pode mudar as cores do Bahia, não pode mudar o estilo do uniforme. Então, tudo isso que era colocado como, inclusive, até trazendo um paralelo com essa ação comemorativa, o Bahia sempre tem a terceira, a quarta camisa, elas são mais ligadas a essa parte comemorativa. Perfeito. E para fechar, a Fonte Nova vai estar cheia? Tem parcial de ingressos? Qual que é a expectativa de torcida para o jogo contra o Galo? A expectativa é de Fonte Nova com público bom. Na última quarta-feira nós tivemos algo em torno de 31 mil espectadores, mas eu acredito que neste sábado o público seja um pouco maior. Por se tratar do jogo contra o Atlético Mineiro e por se tratar de um campeonato brasileiro que a expectativa é que o Bahia consiga voos mais altos nessa competição, até utilizando o Super-Homem agora como base, né? Voos mais altos na competição. Não, beleza, deu bom público, mais de 30 mil é um ótimo público, um sabadão à noite também, não é o horário mais gostoso do mundo. Mas, Marcos, é isso, valeu, muito obrigado, deu um panorama bem legal para a gente de SAF, de time em si, de escalação. Muito obrigado pelo papo, sempre que precisar, VABH, conta com a gente aqui do canal do Frossar. Brigadão, um abraço e até a próxima. Valeu, meu velho, um abraço para todos aí de BH, cidade que eu gosto muito, e tendo a oportunidade, estaremos juntos aí mais vezes.